Boa noite a todos, sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e a sua curtida para poder sempre estar fortalecendo as plataformas digitais. Dia 8 de janeiro ficou marcado como dia da chamada defesa da democracia, segundo as predileções do atual governo. Eu gostaria de saber se existe democracia socialista. Na verdade, existe social-democracia, onde o Estado se vende como solucionador dos problemas futuros. E além de tudo, nós sabemos muito bem que eles se revoltam, que a população acordou contra os desmandos de anos de inúmeros governos da esquerda. E além de tudo, 14 governadores não fizeram-se presentes no evento ontem estipulado pelo ex-presidiário. Então será que são os 14 estados que não receberão os tais aportes compensatórios da União Federal em prol do fim do fragmento tributário, já que muitos estados perderam receitas com a nova reforma? Ou melhor ainda, isso é a prova viva de que, uma vez representado mais de 50% do país e em estados extremamente estratégicos, a população não está a favor do governo, e governadores que de fato a representam também não. Me chamam a curiosidade a subdivisão interna no PSDB. Eduardo Leite, até recentemente presidente nacional, uma figura muito emblemática, diz que foi defender a democracia, enquanto Eduardo Rediel, também do PSDB, não foi lá ver. Isso significa dizer que o PSDB hoje se subdivide em duas novas alas de subpolarizações ou de estratégias para se mostrar que o PSDB ainda tem algum poder de persuasão com a sociedade civil, à medida em que seu antigo eleitorado hoje pertence à antipolítica conservadora, porque não achou representatividade nos velhos fragmentos políticos de bipolarização. Ora, existe aquele tipo de situação. A divisão dos partidos é uma forma de rompimento futuro, à medida em que a vulnerabilidade do governo é gigantesca, principalmente no que se refere à condução ideal da economia. O MDB, por sua vez, é de se esperar que seja o apaziguador dos momentos mais estratosféricos, mas tem me chamado a atenção como que o MDB, de forma constante, se tornou o maior defensor do governo. Talvez não vê espaço de crescimento na direita, à medida em que a bancada do Centrão se partilhou dentro do União Brasil, do Progressistas e do Republicanos, o que dilui o espaço hegemônico dominado durante muito tempo pelo PMDB, que sempre obteve uma bancada acima de 80, 100 deputados. Isso falando desde o período pós-pacote de abril, como também do período da Constituinte de 1988 e nas eleições diretas de 90 em diante, onde se criou um período mais estável na política brasileira em relação aos outros anos de regime militar que eles chamam de ditadura, sendo que é bom que se diga, né? A população pediu essa intervenção. E eu digo para vocês que esse Museu da Democracia é mais ditatorial do que o próprio regime, porque o povo não pediu o Museu da Democracia e até hoje existem obscuridades no ataque de 8 de janeiro, que foi causado por figuras ligadas ao atual governo e movimentos sociais, com o intuito de culpar os mais conservadores. Afinal, não se pode dizer que o ex-presidente Bolsonaro, hoje presidente de honra do Partido Liberal,
é o mentor intelectual desse crime, não só pelo fato que ele estava nos Estados Unidos, mas também pelas razões que a população e a multidão que lhe acompanha está insatisfeita com o que vem ocorrendo no Brasil, e o resultado do pleito até hoje gera discussões sobre a questão de segurança e transparência do boletim de urna. Isso daí é uma tese a ser discutida, mas ideologicamente falando, vem atrapalhado muitos planos do velho sistema da política brasileira. Logo, podemos dizer o seguinte, que o dia 8 de janeiro nada mais nada menos que foi uma farsa. E não se teve nada para comemorar, não só pela falta de presença, e não se trata de país dividido. Existe um único país dos patriotas contra as manipulações feitas pelo governo, que a cada dia que passa destrói o poderio de crescimento da nação com suas políticas econômicas assistencialistas. Pois afinal, modelos similares ou próximos do socialismo ou iguais são catastróficos na comprovação de suas histórias, pois não existe uma nova quantidade de dinheiro que o Estado arrecada com o intuito de sustentar o próprio Estado. O Estado subsiste sob quem empreende e sob quem gera empregabilidade e multiplica riquezas para que elas sejam distribuídas de forma justa a quem produz. Se nós temos um país subdesenvolvido, é graças ao assistencialismo. Se nós temos um país subdesenvolvido, é graças à predação da sociedade desde o período do Brasil colônia, onde a exploração falou mais alto. Isso não é empreendedorismo, isso não é livre mercado, pois fechar o mercado é criar pactos que inibem as expansões ordenadas com concorrências ideais para tornar a competitividade um passo de criação estratégica. E isso nunca foi feito no Brasil. Pelo contrário, o Estado tomou para si o poderio do desenvolvimento econômico, criando milhares de entidades estatais que a longo prazo causaram grandes déficits para a nossa economia e o crescimento das dívidas do Tesouro Nacional. Afinal, a dívida pública ela passou por uma série de ciclos de transição pela forma de pagamento, da caixa de amortização à emissão de títulos públicos e aos grandes escambos feitos no período da colônia, para hoje se ter a possibilidade de retirar títulos pela internet para finalidade de investimento. E para tanto, se teve que criar grandes estratégias de modernização, inclusive com a criação da Casa da Moeda e do Banco Central em 1964, auge do governo que eles chamam de ditadura militar, período de maior crescimento da história da nação, com expansão de investimentos e industrialização. E além de tudo, eu digo para vocês o seguinte: governos que quebraram a indústria nacional e que quantificaram o monopólio, só pode dar nisso. E esse atual governo que aí está trouxe o monopólio para dentro do país junto com o governo do PSDB, provocando fusões de empresa através de recursos do BNDES, que tem finalidade totalmente contrária ao que se é aplicado. O BNDES é feito para abrir mais empreendimentos e se ter concorrências ideais, para que assim se possa qualificar o verdadeiro livre mercado e tornar um país autossuficiente e desenvolvido. E com isso criar novas tecnologias para a longo prazo não depender mais de ninguém e exportar para o mundo todo numa proporção de tornar um superávit que lastreia o valor monetário, evitando a inflação desenfreada. Não se pode reclamar dos altos juros quando um governo gasta demais. Não se pode reclamar que muito se paga à medida em que se tudo é subsidiado pelo governo. Inclusive, se vocês não sabem, bancos, quando deixam de receber,
Eles têm o FGC e quando o FGC não cobre, o Tesouro Nacional paga. E isso é levado para a dívida interna. É por isso que é muito complicado nós fazermos esse Brasil tomar o rumo necessário. 8 de janeiro nunca vai ser o dia de defesa da democracia, pois a democracia é o nosso dia a dia, é o que nós queremos para esse país. E o que não queremos é corrupção. Não queremos uso de defesa do indefensável para um chamado fragmento democrático de alienação, para tornar um parlamentarismo neoligárquico monitorado pela esquerda e seu satélite chamado Movimento Democrático Brasileiro, que hoje apenas aplica o seu histórico de abrigo a guerrilheiros e pessoas nocivas à segurança nacional à medida em que esses nocivos e simpatizantes estão no poder. Pois afinal, podemos dizer que aquele abrigo que o MDB deu para fundadores do PT, do PDT, do PSOL propriamente dito, do tempo do regime militar, é um abrigo que o PT está dando para o MDB se rearticular. Por isso deposita todas as suas fichas em Simone Tebet. Mas o resultado disso nós sabemos. Afinal, o conservadorismo liberal impera em larga escala e a população brasileira está atenta. Boa noite a todos e que Deus acompanhe cada um de vocês. Conjuntura Política e Econômica, o seu canal conservador.